Estamos iniciando aí mais uma edição do TV Atende. Nosso convidado de hoje é o médico Dr. Júlio César Salles Santos. Dr. Júlio, seja aí mais uma vez bem-vindo à sessão TV Atende. Eu que agradeço a oportunidade. Doutor, nessa semana se comemora aí o Dia Nacional aí de Combate ao Diabetes. Hoje, o diabetes já está naquela situação de preocupação na medicina em relação aos seus novos casos? O diabetes pode ser considerado uma epidemia que cada vez é aumentando mais a sua incidência. Há dados que mostram que 7% da população tem diabetes. Estimando em Andradas, então por volta de 2.800 pessoas têm diabetes. O que leva essas 2.000 pessoas, uma população de quase 40 mil habitantes, ter essa doença? O diabetes é uma condição, que é o açúcar aumentado no sangue. E essa condição, basicamente, são duas causas. Tem o diabetes tipo 1 e o 2. O tipo 1 aparece mais em crianças. Então, a criança já nasce com uma predisposição a ter diabetes. Então, ela vai ter alguma época da vida. Pode ser com 2, 4, 5 anos. Até na adolescência. O tipo 2, mais comum em adultos. Acima de 40 anos, excesso de peso, sedentarismo. E essa nossa nova condição de vida de sedentarismo, excesso de peso, leva a aumento da incidência do diabetes tipo 2. Ou seja, fatores de risco. Excesso de peso, idade acima de 40 e 45 anos, antecedente na família, pai, mãe, tio, tem diabetes, a falta de exercício físico, são os fatores primordiais para o diabetes tipo 2. A doença ela surge no organismo? Tem alguma coisa que facilita isso? Então, como eu disse, o diabetes, o que é o diabetes? Tudo que a gente ingere, a alimentação, é transformado em açúcar, a glicose. Esse açúcar é como se fosse a gasolina de um carro. É o que vai dar energia para a gente tomar banho, para escovar o dente, para trabalhar. Para a gente usar essa energia, que é o açúcar, a gente precisa da insulina. No diabetes é a falta da insulina. No tipo 1 é a falta total. No tipo 2 é uma resistência ou uma ausência parcial da insulina. Essa resistência ou ausência da insulina, o que acontece? O indivíduo come, ingere, transforma o alimento em açúcar, mas não consegue usar esse açúcar. Esse açúcar alto no sangue vai causar complicações, infarto, derrame, cegueira. Como é que a gente previne? No tipo 2, uma alimentação regrada, evitar uma dieta abusiva em carboidratos, em gorduras. Exercício físico, está provado que o exercício, além de melhorar a ação da insulina, com a perda de peso ocasionada pelo exercício, eu vou diminuir a chance de aparecer o diabetes. No caso de crianças, é comum crianças terem essa doença? Comum. O diabetes, há vários tipos de diabetes. O mais comum, o tipo 2 e o tipo 1. Basicamente, esses dois tipos englobam todos os tipos de diabetes. 90% o diabetes tipo 2. Em crianças, diabetes tipo 1, que é o mais comum, 10%. A criança já nasce com uma predisposição. Ela vai ter diabetes. A gente não sabe, não tem como prever. Se vai ser com 2 anos, com 10, com 20. Nesse tipo de diabetes, que é o tipo 1, não há como prevenir. O senhor contou que atendeu uma criança aí com quase 3 anos, já com a diabetes tipo 1. Recentemente eu atendi uma criança e até ficou internada comigo no hospital. Apareceu essa semana, 3 anos e já apareceu diabetes. Esse diabetes, uma criança de 3 anos, é o tipo 1. Ela começou a apresentar sintoma perda de peso, fazia muito xixi, já tinha saído da fralda e voltou a fazer xixi na cama. E começou a comer muito e não engordar, até emagrecer. Isso chamou a atenção dos pais. E isso é o quadro clínico do diabetes. Aí foi feito um teste simples, uma glicemia de laboratório, viu que estava além dos valores normais e configurou o diabetes. Esse tipo de diabetes é o tipo 1. É uma situação que a gente tem que usar insulina. Nesse tipo de diabetes, se não usar insulina, um dia que o indivíduo, a criança, fique sem insulina, já pode até vir a falecer. Ou seja, ela vai conviver com isso para o resto da vida. Para o resto da vida, tendo uma vida regrada, com alimentação, com exercício e o uso de insulina. O senhor tocou na alimentação. Quem tem diabetes tem uma alimentação diferenciada? O diabético, ou como qualquer outra doença, o indivíduo saudável tem que ter uma alimentação equilibrada em termos de carboidrato, os açúcares, gordura, proteínas. Mas o diabético em especial é uma dieta assim, nós podemos chamar muito rígida, porque ela, basicamente a gente tem que evitar o açúcar. Porque como já comentei, o açúcar é usado para energia. O diabético não tem essa insulina, ou tem, mas ela não age direito. Então o açúcar em si vai ser prejudicial ao diabético. Então,
primordialmente a gente deve se evitar o açúcar simples. É o básico da alimentação do diabético. Pessoas que têm diabetes ficam muito tempo sem se alimentar, sem comer. Isso também é um problema? É um problema, porque o diabetes, como foi dito, é o aumento dos níveis de açúcar no sangue. Eu uso a medicação via oral no tipo 2 ou injetável, que é a insulina no tipo 1, para baixar esse nível de açúcar. Se o indivíduo, a pessoa com diabetes, fica muito tempo sem comer, eu vou usar a medicação e o nível de açúcar não vai estar tão alto, porque ela não comeu. Vai abaixar demais e pode ocorrer a hipoglicemia, que é o contrário, entre aspas. Aí um nível muito baixo de açúcar no sangue. Com essa mudança na rotina das pessoas, o senhor acredita que casos de diabetes tendem a crescer ainda mais nos próximos anos? Tende, porque cada vez fica mais fácil ganhar peso. Por qual motivo? A alimentação hoje é muito fácil e barato a gente comprar uma pizza, alimento pronto, industrializado, que a maioria dos alimentos mais fáceis a gente se encontra e mais saborosos são os mais calóricos. O diabetes é temido por isso, ele é chamado doença silenciosa ou traiçoeira. Não tem sintoma. Quando aparece, já é um sintoma grave. Então, o que o diabetes pode ocasionar? Derrame cerebral, AVC, infarto do miocárdio, paralisação dos rins, meu rim para de funcionar, formigamento em mãos, pés, pernas, que com o tempo eu perco a sensibilidade, eu posso machucar o meu pé, o diabético machuca seu pé, não vê que infeccionou, a infecção se alastra, correndo até os riscos de amputação de membros. Então, pela rede municipal, os postos de saúde, os PSFs, estão com uma campanha de fazer o teste capilar. Um teste simples. Uma pontinha de agulha no dedo, colhe-se na hora o sangue, em segundos a gente consegue ver a glicemia. E dá para ter uma ideia se o indivíduo já tem diabetes ou tem uma chance de ter diabetes. Isso está aberto para toda a população que queira fazer esse teste. Muito bem. Começamos a Estação TV Atende com o médico Dr. Júlio César Salles Santos.